O Galaxy A31 é a aposta mais recente da Samsung no segmento de intermediários e chegou com um preço bastante salgado para um aparelho que está longe de ser considerado premium. Será que ele entrega bom custo-benefício ou há opções mais interessantes no mercado como o Redmi Note 8? Vamos descobrir isto neste comparativo do tudocelular.com. Quando uma fabricante pede R$2.000 por um intermediário, você espera que ele tenha acabamento caprichado. A Samsung pensa diferente e até mesmo aparelhos pelo dobro desse valor chegam com traseira em plástico. Isso é ruim? Bem, se você quer sentir um celular premium nas mãos, provavelmente vai preferir o Redmi Note 8 com traseira de vidro. Ao segurá-lo, você sente que tem um produto mais caro nas mãos, enquanto o rival coreano passa a mesma sensação dos mais básicos da linha A. Se isso não importa para você e quer apenas o mais compacto, então também vai preferir o modelo chinês. Já no peso, eles são praticamente iguais, apesar da diferença de materiais na construção. Os dois adotam entalhe em formato de gota. No Galaxy temos bordas um pouco mais finas, o que permite ampliar a tela sem deixar o aparelho muito grande. Já na traseira encontramos os dois com boas opções de cores e efeitos chamativos. Há 4 câmeras em cada, mudando apenas o layout, que é mais discreto no Redmi. Prefere biometria na tela ou na traseira? Se quer comodidade, vai preferir o Galaxy, mas se prefere agilidade, pode ir no Redmi. Em termos de conectividade, temos vantagem para o Samsung no Bluetooth 5, enquanto o Xiaomi traz infravermelho para usar o celular como um controle remoto universal. Qual vence? Vamos dar um empate, já que cada um tem os seus destaques. Qual tem a melhor tela? O A31 vem com painel Super AMOLED que entrega brilho um pouco mais forte e cores mais vibrantes. Você não é fã? Tudo bem, a tela do Redmi Note 8 também é boa, mas não espere o mesmo preto perfeito do Galaxy, que não apenas reduz a fadiga visual ao usar o celular no escuro, como ajuda a economizar bateria em aplicativos com tema preto. Na parte sonora, não espere por som estéreo, há apenas um alto-falante em cada, com som mais potente no modelo chinês, porém nenhum entrega áudio equilibrado. Há excesso de agudos que acaba distorcendo quando o volume está no máximo. O A31 vem acompanhado de fone de ouvido, o mesmo acessório presente nos modelos de entrada da Samsung. É um fone tão simples que nem vale a pena usar. Se for investir em um fone de boa qualidade, o Redmi entrega uma melhor experiência sonora. E em multimídia então damos ponto para a tela do A31 e ponto para o som do Redmi Note 8. O Galaxy A31 chega com Android 10 e One UI 2.0 e deve ser atualizado para o Android 11 em 2021. Já o Redmi Note 8 ainda está com o Android Pie e recebe em breve o Android 10, mas dificilmente veremos o modelo chinês ir além disso. As duas interfaces trazem bastante recursos, com a da Samsung oferecendo um pouco mais de customização. Por outro lado, você pode baixar o Mi Remote na Play Store para usar o Note 8 como controle remoto universal e o recurso funciona muito bem. E aqui desempatamos com ponto para o Galaxy A31. O Samsung vem com hardware da MediaTek e o Xiaomi com plataforma Snapdragon 665. Qual vence em desempenho? Em nosso teste de velocidade, vimos o Note 8 ser mais rápido que o Helio P65. Mesmo com 4 GB de RAM, o modelo da Samsung acabou não segurando todos os aplicativos em segundo plano. A culpa pode não ser nem do hardware, mas da falta de atenção da coreana com o software do aparelho. Em benchmarks, temos uma pequena vantagem para o Note 8, o que pode indicar que o Helio P65 não foi uma escolha sábia da Samsung pelo preço cobrado no aparelho. Pelo menos isso não afeta o desempenho em jogos, e os dois rodam bem todos os games disponíveis para Android. Damos ponto ao Redmi por ser mais rápido no geral. Em bateria é onde o jogo se inverte, temos uma autonomia muito melhor no A31. Claro que para isso a Samsung teve que meter 1000 mAh a mais de bateria, mas é suficiente para fazer o Galaxy entregar carga para 2 dias. O Note 8 rende o suficiente para um dia inteiro, desde que você não jogue muito ou passe o dia no YouTube ou Netflix. E mesmo com a bateria maior, o A31 passa o mesmo tempo na tomada do seu rival. Com isso, damos ponto ao Galaxy por ter melhor bateria. Os dois trazem câmera de 48 megapixels, ficando a diferença apenas para a maior abertura focal no Redmi. Isso ajuda o modelo da Xiaomi a registrar melhores fotos à noite, enquanto no Galaxy sai tudo muito escuro. Além disso, o Note 8 tem modo noturno, que ajuda bastante ao fotografar em locais com luz mais precária. Mas de dia, qual leva a melhor? Podemos dizer que os dois são igualmente competentes. O Galaxy registra fotos com cores mais vibrantes, já o Redmi tem cores mais realistas. A câmera ultra-wide e macro são melhores no A31, enquanto a de desfoque funciona melhor no Note 8. Ponto para cada um em fotos. A câmera frontal de 20 megapixels do A31 consegue capturar mais detalhes em selfies, tem bom registro de cores e não satura tanto quanto as câmeras traseiras. No geral, é uma ótima câmera para fazer selfies de dia ao sol,
em locais fechados ou mesmo à noite. A frontal do Note 8 também é muito boa, porém as fotos saem um pouco mais suaves, especialmente em locais mais escuros. Se você tira selfies mais à noite, vai preferir o Galaxy. Mas por outro lado, o Redmi faz um melhor trabalho com o modo retrato e apresenta menos falhas. Aqui damos ponto ao Galaxy A31. O Redmi Note 8 é capaz de gravar em 4K, enquanto o A31 fica limitado apenas a Full HD. O modelo da Samsung apresenta mais tremidos, já que não conta com estabilização eletrônica como o rival chinês. Se é fã de slow motion, também vai preferir o Redmi, pois o A31 não traz nem este recurso. O único ponto que o modelo coreano é melhor é na captura de áudio. Com isso, encerramos a parte de câmera dando ponto ao Redmi Note 8. Chegamos ao ponto mais importante para a maioria, qual o mais barato. O Redmi Note 8 podia ser encontrado por pouco mais de R$1.000 no começo do ano, mas com o aumento do dólar, seu preço subiu bastante, mas ainda está abaixo do que a Samsung pede no Galaxy A31. Tenha em mente que o modelo vendido pela própria Xiaomi aqui no Brasil custa mais de R$2.000, e esse é o valor a se pagar para ter garantia nacional. Se isso não importa para você e quer o mais barato, então o Redmi Note 8 importado é a melhor escolha. E assim encerramos o nosso comparativo com empate. O Galaxy A31 chegou por preço salgado e atualmente custa mais que o Redmi Note 8 à venda no varejo nacional. Vale pagar mais no celular da Samsung? Você leva design com bordas mais finas, tela AMOLED, maior autonomia, melhor câmera para selfies e software mais atualizado. Mas para muitos o Note 8 pode ser melhor negócio por ser mais acessível e ter melhor acabamento, entregar melhor som, ser mais rápido, ter melhor câmera noturna e filmar com qualidade superior. E é aí que entra em cena as suas necessidades para fazer a escolha acertada. E para comprar com os melhores preços qualquer um dos dois, é só clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo qual você escolheu, Xiaomi ou Samsung. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.